música hoje em 9 minutos, porque nós vamos falar com um artista capixaba que tinha dado um tempo da nossa cena e está de volta, e é com ele que a gente conversa hoje. Anderson Ventura, com quem nós passamos a conversar agora. Anderson, seguinte, você lembra, em algum momento, um cara que teve aqui de Dreadlocks. Dreadlocks. E o nome artístico dele era outro, Chocolate. Chocolate, né? O que foi? Morreu? Não, Chocolate tá vivo, tá aqui falando, rapaz. Chocolate continua. Isso aí eu costumo brincar o seguinte, isso é que nem Milton Nascimento e Bituca, né? Os amigos chamam ele de Bituca na intimidade, alguns até soltam isso na entrevista. É uma coisa natural, eu continuo assim. Mas você radicalizou com Dreadlocks? Você radicalizou. O Dreadlock radicalizei. Eu acho que a natureza fez a parte dela. Eu usei o tempo que a natureza permitiu. Depois eu resolvi mudar o estilo. Mas, na verdade, também é engraçado isso, né? Porque a gente evolui, a gente se transforma. Eu acho que aconteceu um processo natural. Hoje, a música que eu faço, ela talvez não condiga muito com o que eu faço. Por falar em condizer, isso significa que o Java Roots é um ciclo fechado ou uma possibilidade de, em algum momento, retomar a banda, até porque a proposta original era reggae, né? O Java Roots era uma banda essencialmente de reggae com fortes influências de outros ritmos. É difícil dizer, o Java Roots era uma banda de fusão, né? Onde sim a base era o reggae, existia a base do reggae, mas a gente gosta de dizer que a banda é de fusão mesmo, muita influência do rock and roll, da funk music, né? E de outros estilos, até mesmo da África, enfim, muita coisa misturada ao mesmo tempo, né? Nós surgimos na mesma época que o Mangue Beat, então a gente tinha muita influência do Chico Sainz, né? E companhia. Mas e aí, é o ciclo fechado? Olha, hoje eu digo que sim. Hoje eu digo que o Java Roots é um ciclo fechado, porque existe uma irmandade muito grande entre os integrantes da banda. E para mim seria muito delicado, por exemplo, pensar em voltar com o Java Roots faltando alguém. Com outra formação. Com outra formação. Eu não consigo visualizar isso muito bem. Talvez, também, assim, não descarto essa possibilidade, porque afinal de contas tudo é uma questão de se conversar. Se a banda estiver de acordo, quem quiser seguir junto, a gente segue juntos, quem não quiser. Mas por enquanto é um ciclo fechado, sim. Olha, só nessa andança sua fora do Brasil, claro que você está vindo trazendo mudanças, né? Novas percepções de vida, do seu próprio trabalho que mudou, né? O que que detonou, o que provocou essas mudanças? A questão cronológica da passada do tempo do amadurecimento ou a distância do seu contexto? Você saiu daqui para um contexto de Europa, você andou pela Europa, morou algum tempo em Portugal. O que produziu essas mudanças todas em você? Você me fez lembrar agora, essa pergunta me fez lembrar dias antes de eu sair daqui, né? Que eu tinha muito medo de viajar, tinha medo de conhecer a Europa. Olha que engraçado isso, né? A gente que é músico, cidadão do mundo, mas eu tinha medo do desconhecido, né? E chegando lá, dentro do avião já aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu conheci um pescador de Fortaleza que ele estava indo para um dos maiores festivais náuticos da França ensinar aos grandes navegadores do mundo a fazer jangada. Então, por ali, só por aquele bate-papo que eu tive com o seu José da Ria, eu já me acalmei, já fiquei mais tranquilo. Cheguei pela França e muita coisa mudou de lá para cá, porque realmente a convivência em outra cultura faz a gente aprender bastante, né? Inclusive sobre a nossa, né? Sobre a nossa. Às vezes você sai de um bairro, vai viver num bairro vizinho, você já aprende um bocado a respeito de você mesmo, a respeito do seu povo e tudo. Imagina você viver numa outra cultura, outro país, né? Outro continente. Então, assim, aprendi um bocado de coisa. Isso influenciou com certeza, porque me obrigou a conhecer mais da minha própria música. Porque uma coisa que você chega lá, o músico ele é muito cobrado pelo que ele tem da sua raiz. Qual é a sua herança musical? O que você traz na sua bagagem da sua terra, musicalmente? E aí foi onde eu comecei a estudar mais ainda a música regional brasileira, onde eu comecei a estudar mais ainda a bossa nova, né? E isso aconteceu de uma maneira, quanto mais eu estudava, mais eu me encantava. E quanto mais eu me encantava, mais eu me transformava também. Um processo, uma metamorfose. Mas é interessante isso, que lá você se inspirou ou foi, por algum motivo, levado a esse mergulho de raízes, né? Porque até então você tinha uma levada totalmente pop, né? Era uma pegada bem mais pop. Primeiro pelas coisas que eu escutava na época, né? Porque eram coisas mais pop mesmo, mais populares. E logo acordes mais simples. Acordes mais simples. E outra coisa também é essa, também tem a coisa da limitação harmônica também. Foi como eu comecei a aprender a tocar. Todo mundo aprende a tocar Dó maior, Ré menor, e Lá menor e Sol maior, entendeu? Então, assim, Renato Russo que o diga, né? Que fez canções mágicas,
imbatíveis, com 3 acordes, né? Raul Seixas, entre outros. Então não é pecado fazer música com acorde simples de maneira nenhuma, mas realmente o fato de eu buscar conhecer um pouco mais das minhas origens e conhecer um pouco mais da nossa história musical, porque lá fora as pessoas conhecem de música. Você vai falar de Tom Jobim lá, você tem que ter cuidado, porque é possível que um gringo saiba mais que você, entendeu? E não é brincadeira, não estou mentindo, não é real, entendeu? A turma conhece, quem gosta busca conhecer, entendeu? Então foi muito bom isso, foi muito rico para mim. Ô Anderson, você teve em que país? Você trabalhou, tocou e levou música brasileira com nossa identidade aqui plateias? Cheguei na França tocando num festival, que começou originalmente só com bandas capixabas, chamado Espírito Poitou, né, da nossa querida Aline Yasmin. Ela esteve aqui falando companhia, querida, guerreira. Mas eu passei, além de França, eu passei por Itália, por Espanha e fiquei a maior parte do tempo em Portugal. 1 ano em Lisboa e os outros 2 anos e 6 meses, talvez um pouquinho mais, na região sul de Portugal, no litoral sul, no Algarve, que é um lugar que quem não conhece tem que conhecer. Mas tem distinção do perfil do público português do norte e do sul? Tem uma distinção sim, tem uma distinção de comportamento, assim. O povo do norte, ele é mais festeiro, no sentido de... eles são mais extrovertidos, são mais desbocados também, são mais alegres, gostam, interagem bem com os brasileiros. O povo do sul é um povo mais de pescadores, mais de agricultores, é um povo mais para dentro, né? Mas é um povo também que, uma vez que ele abre as portas, o português tem uma coisa muito bonita. Inicialmente, ele fica ali na defensiva, mas uma vez que ele te conhece, que abre as portas da casa dele, rapaz, você tem um amigo por muito tempo. Muito, muito bonito, assim, essa convivência com os portugueses nesse sentido. Mas aí, veja bem, foi por esse culto aos grandes nomes do nosso panteão aqui. Então, a galera aqui, tipo, que começa por Tom Jobim, por Chico Buarque, Caetano, Gil, Ivan Lins, Djavan, né? Eu acho que João Bosco mesmo, esses caras realmente são reverenciados lá fora, né? São. Aí você começou a... Sim, exatamente. Foi engraçado isso, porque quando eu comecei, a minha ida para o Algarve foi por conta de um trabalho que eu consegui. Eu sempre trabalhei como músico lá, nesse período que eu tive lá, né? Eu trabalhei num resort, 5 estrelas, na beira do mar, em Sagres, né? Onde o diretor do hotel, um holandês, chegou para mim e falou assim: Anderson, só quero música brasileira, não se preocupe em cantar inglês, não precisa nem cantar música de Portugal, canta música brasileira, bossa nova, samba. E aí eu fui a fundo buscar e conhecer, e foi quando eu percebi que eles conhecem muito. Tom Jobim, por exemplo, é realmente uma referência, né? João Gilberto, eu diria até mais, pelo menos a impressão que eu tive, que o Tom Jobim ainda é mais do que o João Gilberto, entendeu? Um maestro realmente, uma pessoa reverenciada no mundo inteiro, viu? Muito bonito. Bom, mas olha bem, você se adaptou à circunstância, mas em voltando, como é que isso, digamos, se ilumina o seu trabalho? Como é que isso orienta? Exatamente, a necessidade faz o monge, né? Porque uma vez que ele me pediu isso, obviamente, eu também fui mais a fundo em conhecer o que é a nossa música. É claro que eu já ouvia, consumia a música do Tom Jobim, já consumia a música do Gil, do Caetano, mas eu comecei a pesquisar a sério o trabalho deles, aí peguei para estudar os songbooks, as harmonias, e quanto mais eu conhecia, foi quando eu comecei a compor coisas, foi quando eu comecei a colocar dissonância no meu trabalho musical, e consegui, e também é engraçado isso, porque não só a dissonância, mas também a regionalidade. O disco novo ele está interessante porque ele está entre o brejeiro, entre a coisa nativa afro-brasileira, até a coisa rebuscada da bossa nova. Então, assim, eu estou fazendo uma leitura dessas coisas que eu estudei, que a necessidade me fez estudar e que influenciou bastante na minha música. E você, disco novo, esse está sendo o primeiro, então, depois do Realize? Depois do Realize. Fez um sucesso. Você gosta do Realize, show né? De bola, show de bola. Inclusive na pegada da rede, né? Na Puxada de Rede. Na Puxada de Rede. Na Puxada de Rede estourou, é uma canção... né, cara? A Puxada de Rede é uma canção que ela inicialmente estourou na voz da banda Manimal, né? Na qual eu compus para a banda Manimal, o Amaro foi coautor comigo, né? E fico muito feliz. Dali, ela ganhou o mundo, literalmente, porque olha, hoje em dia o Trio Forrozão gravou essa música, botou o nome do disco deles, como Na Puxada de Rede, o Brasil conheceu a canção, né? Ela está presente em algumas coletâneas no mundo também por conta da banda Manimal que teve tocando lá fora, eu tocava música lá fora, então assim, essa é um presente maravilhoso que eu tenho, né?
Então, essa música estava no Realize. Sim. E aí, depois do Realize, esse é o primeiro disco que você está fazendo? Esse é o meu primeiro disco, estou em fase de pré-produção, escolhi o repertório, está dando uma dor de cabeça danada escolher esse repertório, porque é todo autoral, eu voltei todo com autoral. Um saco sempre. Eu procuro fazer um disco autoral. É possível que eu faça alguma releitura, é possível, mas aí tem que ver questões autorais, como é que eu faço isso. Mas o disco tá, e ele tá um disco bem brasileiro, tá um disco muito gostoso, diferente do Realize, porque o Realize é um disco com uma pegada mais folk americana, uma coisa mais solta, de beira de praia. Esse disco ele tá passando das duas coisas, como eu te falei, tem baião, tem bossa nova, tem ciranda, entendeu? Então, assim, é um disco que vai... Porque uma coisa, Eustáquio, que é importante a gente dizer, o compositor, quando ele é compositor mesmo, ele é sincero com o próprio trabalho. Então, assim, cada disco, ele está falando de um momento da sua vida, entende? Então, esse disco ele vai registrar, assim como o Realize registrou um momento, esse novo trabalho registra um outro momento. Pode ser que de agora, com a minha volta para o Brasil, próximos discos, obviamente, novos momentos. Exatamente, eu trabalho assim. Vamos ver, então, vamos terminar a nossa conversa, porque, na verdade... É uma pena que... Um acorde fala mais do que 1000 palavras. Pois é, exatamente. Como eu falei, eu não vou tocar nada dissonante, eu vou tocar um plejeiro aqui, vou tocar um baião, que é uma canção uma homenagem minha àquele país tão bonito, tão ensolarado que é Portugal. Uau. Essa canção se chama Uma Rosa Portugal. Barco que veleja o Tejo no sol de quase verão, o azul espantando o tédio, amor em meu coração, vi renascer uma rosa no meio da multidão. No bairro alto eu me encontro, é o mar do Adamastor, a lenda fera dos mares, Camões um dia cantou, se rende a cor soberana da linda flor do amor. Eita, brilhando o sol em ti, Portugal, vem ver nascer a rosa que aflora em seu quintal. Eita, brilhando o sol em ti, Portugal, vem ver nascer a rosa que aflora em seu quintal. Barco que veleja o Tejo no sol de quase verão, o azul espantando o tédio, amor em meu coração, vi renascer uma rosa no meio da multidão.